os objetos sociais e a escala de tempo geológico. Eu estava falando na última aula que o ser humano ele já tem impactado tanto no nosso meio, né? A sua intensidade de degradação do meio, de ação sobre o meio natural, já tem sido tão vasta que alguns cientistas eles já dizem que a gente está vivendo um novo período da história da Terra. Na escala do tempo geológico da Terra, a gente já ia vivendo agora um novo período, e não mais o Holoceno. O Holoceno teria acabado e agora nós estamos vivendo um período chamado Antropoceno, justamente pelo fato da grande ação do homem, da extensão das ações do homem sobre o globo, né? E da intensidade dessas ações. Então, fatores como, por exemplo, o crescimento populacional, atividades econômicas, né? E ações decorrentes desses dois tipos aí de características têm feito com que as ações do homem sobre o meio se tornem muito mais catastróficas, né, do que já foram. E sem contar que o homem, ele, de certa forma, ele sempre produziu objetos técnicos, né? O homem ele sempre produziu objetos necessários para a sua sobrevivência. Tem aqui, ó, a disseminação dos objetos técnicos vem causando profundas alterações nas dinâmicas da natureza. Mas a gente tem que pensar que o homem sempre produziu objeto técnico. A técnica, ela sempre existiu, de certa forma, né? Tipo, a técnica da invenção, entre aspas, do fogo, a técnica da roda, a técnica, sei lá, de arar a terra, né? Arar o solo. Tudo isso são técnicas, né? Técnicas mais rudimentares, mas a técnica em si, né? O homem sempre se utilizou da técnica. E ele sempre construiu, né? Sempre criou aí, elaborou, estabeleceu objetos técnicos para a sua sobrevivência, meio que para facilitar algumas necessidades do ser humano. E os objetos técnicos que a gente mais produz hoje em dia, né? São objetos técnicos aliados a quê? São objetos técnicos feitos para integrar os espaços de circulação, ruas e avenidas, né? A gente constrói alguns objetos técnicos para integrar o quê? Esses espaços de circulação com as nossas moradias, com os espaços de trabalho. Então, o homem está sempre produzindo objetos técnicos, sempre. Desde o passado lá, primitivo, até o nosso momento atual, o homem está sempre produzindo objetos técnicos. Conforme a técnica do momento, né? A tecnologia do momento, o homem está sempre produzindo. Sempre que da Revolução Industrial até o nosso momento atual agora, do século XVIII até o nosso momento atual, dá para perceber, eu acho que você já deve ter percebido isso, que o homem está degradando muito mais o meio, né, através da produção industrial, do que antes, do que outrora. E tudo isso é em decorrência dessa maior exploração do meio, da maior produção também de artefatos, de objetos técnicos, em decorrência desse meio natural. Então, todos os objetos que são criados pelo ser humano são chamados de objetos sociais. Embora o ser humano não consiga ser tão, como é que eu posso dizer, tão incisivo muitas vezes com a natureza, né, com a força da natureza, nós já produzimos no espaço, né, no espaço geográfico, nesse espaço onde nós habitamos, diversos tipos de consequências, né, consequências até muitas vezes irreversíveis no futuro aí próximo. Aqui tem alguns exemplos, né? Exemplos de coisas que podem acontecer em decorrência de atividades humanas. Como, por exemplo, episódios de inundações ou de desmoronamentos, de encostas, que se sucedem em áreas urbanas, são fenômenos desencadeados ou acelerados pela ação humana. Tipo, habitação em área de encosta pode fazer com que aquela área seja o quê? Haja um deslizamento, né? Quando ocorre ali uma chuva, ocorre ali um deslizamento. Por quê? Porque muitas vezes, para você construir sua residência em uma área de encosta, é necessário que você retire a vegetação. Se você retira a vegetação, aquele solo vai ficar o quê? Desprotegido. Ele fica desprotegido, porque o que mantém o solo lá intacto é a vegetação. Então, imagina aí, você já vai habitar uma área de encosta, uma área que é suscetível a deslizamento, mas você vai retirar a vegetação para construir. Então, o que pode acontecer é um deslizamento, acelerar o processo de deslizamento ali de terra. Inundações muitas vezes acontecem em grandes cidades, tipo cidades que são muito pavimentadas, que são muito asfaltadas, ocorrem muitas inundações. Professora, por que ocorre tanta inundação em cidades como Santa Catarina, São Paulo, muitas vezes, Rio de Janeiro, nessas cidades grandes, relativamente cidades grandes metrópoles? Por que pode acontecer mais inundações nessas cidades? Porque geralmente são cidades muito asfaltadas. E, embora existam, sim, bueiros, locais onde a água ela escorra, né,
Muitas vezes, nesses locais tem depósito de lixo, muitas pessoas depositam lixo, né? Acaba ali entupindo as áreas, né? Favorecendo o processo de inundação. Ou então, o próprio asfaltamento, que faz com que a água ela não seja, como é que eu posso dizer, infiltrada, né, no solo, né? Faz com que aquela área ali seja impermeabilizada, ou seja, não permite a infiltração da água da chuva. Mais uma vez, afetando o processo de inundação. Então, só exemplo. O outro pontinho aqui, o último pontinho. Mesmo quando os eventos catastróficos resultam de fato de dinâmicas naturais, suas consequências podem variar de acordo com fatores econômicos e sociais. Aí, o livro dá um exemplozinho aqui, dizendo o seguinte, que quando o homem ele promove mudanças no meio, tendo em vista satisfazer suas necessidades, muitas vezes isso pode afetar a própria dinâmica do espaço ali. Como, por exemplo, eu já mencionei a questão de habitação em área de encosta, áreas que são suscetíveis a deslizamento de terra. Quando você pratica uma ação desse tipo, você não está afetando somente a si, somente questões econômicas e sociais, como está mencionando aqui. Você está afetando também o bem-estar das pessoas, a vida daquelas pessoas, a situação das pessoas. Você está afetando também a biosfera, né, que encontra aí as pessoas e os outros animais, que encontram a vida. Você pode afetar em uma ação humana, pode ser afetada também a atmosfera, pode ser afetada também a hidrosfera, né, conjunto das águas, e a litosfera, que é essa camada externa da Terra que a gente vive sobre ela. Então, as ações do homem, elas impactam em todos os outros subsistemas terrestres, né? E chega a afetar ele mesmo. Ok? Vamos para desastres naturais. O que é um desastre natural? Alguém sabe dizer? É tipo algo de ruim que acontece na natureza, tipo, Que é provocado pelo quê? pelo homem. Natural? Não, é Que natural é não. Natural é pela natureza, pela Pela própria chuva. Pela natureza, própria né? natureza. Exemplo. são catástrofes naturais. Exemplos de como a natureza ela pode impactar, ela pode gerar um desastre natural. Como os terremotos, que tipo, pode destruir a área Maremotos. toda. Os Ou como maremotos. tá na legenda aí na minha tela. Os maremotos podem ocasionar o quê, hein? Aqueles abalos sísmicos no fundo do oceano. Tsunamis. Tsunamis, Tsunami. furacões, né? Grandes tempestades. Tudo isso podem provocar Ciclones. ciclones, podem provocar desastres naturais de alta catástrofe, né? Que pode gerar enormes consequências no nosso meio e também em relação às pessoas que vivem em determinados locais que são atingidos por esses fenômenos. Principalmente em locais, como a gente mencionou, em terremotos, abalos sísmicos no geral, locais que estão aí entre limites de placas tectônicas sofrem mais com Eu esses. lembro do filme. O filme, né? Muito massa. Então, a ONU estimou... Muito bom. A ONU estimou que de 1970 até 2010 ocorreram aí cerca de 3,3 milhões de pessoas, milhões de mortes no mundo, de pessoas, né, em decorrência de três coisas. Decorrência de desastres naturais, ou seja, algo que é provocado por ações da natureza, como a gente mencionou agora, terremoto, né, maremoto, tsunami, ciclone, tempestades, furacões, enfim. Desastres antrópicos. Desastre antrópico, quando você vê esse nome antrópico, quer dizer que são coisas, que são ações, né, desencadeadas pelo ser humano, por nós. Então, desastres que podem ser ocasionados pelo ser humano, acelerados pelo ser humano. Derramamento de óleo no mar, né, através da extração do petróleo, ou então através da circulação, né, desse óleo, do petróleo, de um local para o outro. Pode ocorrer um vazamento. Ou então, poluição das águas, no geral, através de lixos que nós depositamos em rios. Desses rios vão parar até nos oceanos, né? A gente sabe que os rios, a maior parte dos rios, eles desaguam nos oceanos. Grande parte dos rios desaguam nos oceanos. Então, você pensa que depositando um lixo ali no rio, próximo à sua casa, aquilo ali vai permanecer só ali, naquele local. Mas a água, ela está em constante movimento. Então, aquela água daquele rio ali, ela vai ser depositada, possivelmente. Ela pode desaguar em um outro rio e aquele outro rio depositar aquela água em um oceano. Então, o lixo, de qualquer forma, vai parar ali no oceano. Então, a água está em movimentação. E a poluição que a gente gera sobre essa água, sobre esse líquido, sobre esse corpo, vai parar ali em outros locais. Então, desastres antrópicos são desastres ocasionados por ações humanas. Outro exemplo de desastre antrópico, que vocês sabem. Desastre ocasionado pelo ser humano.
Hoje lixo nos rios. Sim. Outro tipo de desastre antrópico. Desmatamento, pode ser um. Desmatamento. O que mais? Não sei mais. As queimadas. Queimadas. Eu vou Poluição. dar um chute aqui que eu Poluição. pensei. Erosão, pode ser. O homem é um agente erosivo, tipo Acidentes assim, ele de pode trânsito afetar a pode ser erosão. também? É. Mas acidente de trânsito é algo mais que afeta mais a questão do humano, né? Do ser humano. Tipo assim, um desastre A antrópico poluição quer dizer causada algo que é gerado no meio, Incêndios né? industriais, então. Incêndio, sim. Poluição. Alguém falou erosão aí também, né? O homem é um agente erosivo. Tipo, o homem ele pode acelerar o processo de como é que eu posso dizer? De transporte de sedimentos. O homem pode acelerar. Como? Através de construindo determinados tipos de construções. Ele pode provocar aí na superfície, através do processo da água, da chuva, da água de rios, enfim, fazer com que a área seja erodida de forma mais rápida. O homem pode fazer isso também. Ou então, os desastres eles podem ser considerados mistos. Opa, como assim? Desastre misto. Quando tem tanto uma reflexão, uma ação aí sobre o meio, né, sobre a natureza, quanto também sobre o homem. Tipo, deslizamento de encosta por deslizamento. O deslizamento de encosta por deslizamento está acontecendo aqui. Ele é misto por quê? Porque tem dois fatores aqui. Eu tenho a questão do homem, né, que ele desmatou aquela área ali. E, naturalmente, se você retirou a vegetação, deixou o solo desprotegido, o que é que pode acontecer? Aquele sedimento ali ele vai totalmente ser deslizado, vai ser carregado, né, ali para outros locais. Outro exemplo aqui seria a ocupação de áreas de risco, né? Se a área de risco, já está dizendo, né? Aquela área ali ela é suscetível a ocorrer determinados tipos de consequências naturais que podem afetar o ser humano. Então, a ocupação, ou seja, a ocupação do homem nesses espaços é algo que pode ocasionar um tipo de desastre misto, que tem ação sobre o homem e sobre a natureza. Aí vai dizer o seguinte: nos países em desenvolvimento, geralmente por causa do grande crescimento populacional ou do desenvolvimento de grandes cidades, né, metrópoles, eles são mais suscetíveis a ocorrer, né, a passar por desastres, principalmente desastres antrópicos, naturais, no geral. Por que eles são mais suscetíveis, professora? Geralmente são países onde carece de serviços públicos, tipo, a população não tem uma infraestrutura necessária para ela sobreviver ali em determinado local. Sem contar que todo país vai ter a ocorrência de área de risco. Em todo mundo existe área de risco. Não existe nenhum país que é isento, tipo assim, aqui não tem área de risco. Não tem, não existe isso. Em todo local do mundo vai existir áreas de risco. Mas, em alguns países onde a gente vai encontrar a maior quantidade de pessoas com pouca infraestrutura, ou então, tipo, não tem grandes condições de vida, né? O padrão de vida é muito precário, muito deficiente. A gente vai encontrar nesses países, geralmente países em desenvolvimento, a gente vai encontrar maior suscetibilidade, né? Vulnerabilidade ambiental. Eles podem sofrer mais esses tipos aqui de desastres, tanto natural, quanto antrópico, quanto misto. Mas, geralmente, os naturais ocorrem mais em áreas que são estratégicas. Tipo assim, áreas de limites de placas tectônicas, né? Áreas onde pode ocorrer mais ciclones, mais tornados, enfim. Então, os países que mais enfrentam problemas com desastres naturais são os países em desenvolvimento. Geralmente por causa da sua infraestrutura, por causa que existe uma carência de serviços públicos para as pessoas, e etc. Então, em áreas com uma enorme quantidade de pessoas pobres, por exemplo, você não tem onde habitar, você não tem onde morar, você vai morar onde? Onde você encontrar, né? Tipo assim, se só tem na minha cidade um espaço para onde eu morar, em uma favela, ou então num morro, ou então numa área que pode até ser considerada de risco, eu vou morar onde? Eu vou morar nesses locais. Se eu não tenho outras condições, se o governo, aquele órgão ali, que ele deveria implementar políticas para mim, para minha assistência, deveria me dar uma habitação necessária, pelo menos me dar um apoio para isso, ele não faz, então eu vou fazer o quê? Eu vou morar onde der, né? Vou colocar aqui onde der, porque é a situação daquelas pessoas. Geralmente os países que estão em desenvolvimento, como por exemplo os países emergentes, alguns países emergentes e alguns países que são considerados subdesenvolvidos, a gente não chama mais subdesenvolvido hoje em dia,
chama países menos desenvolvidos. E aí eles sofrem mais com essa questão de desastres. Vamos para recursos. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não, tem mais sim. Ó, nessa parte aqui de desastres naturais, que está na página 202, vai dizer o seguinte, que alguns países já possuem sistemas próprios, sistemas de controle de desastres naturais. Como, por exemplo, vai citar aqui o caso dos chineses. Os chineses já possuem alguns sistemas técnicos, tecnologia suficiente para detectar algumas coisas que podem ocorrer. Tipo assim, eles já têm alguns sistemas de detecção de abalos sísmicos, né, que conseguem prever aí com um sistemazinho de alerta, com até um pouco de antecedência, um abalo sísmico. Mas, embora eles já detenham um pouco dessa tecnologia, vai dizer que os chineses, eles ainda até hoje se utilizam de animais, tipo, da sensibilidade de alguns animais para detectar um abalo sísmico, por exemplo. Aí ele cita aqui alguns animais, né? Cavalos, gansos, serpentes, esquilos, eles conseguem detectar, eles têm uma certa sensibilidade, né? Conseguem detectar até mais rápido, muitas vezes. Cachorro também, aqui não cita, né? Mas os cachorros também têm essa certa sensibilidade. Acho que vocês já devem ter visto algum vídeo sobre isso. Não já? Tipo, animais que têm sensibilidade a abalo sísmico, tipo, eles sentem que vai ocorrer um tremor de terra. Já viram? Não. Não? Pois olha aí, botei no Google depois. Animais que conseguem detectar um tremor de terra um tempo antes. Tem, acho que tem muito vídeo sobre isso. Sim, aí tem aqui também os europeus, eles já têm um próprio programa de vigilância da terra, o GIMS, ou GAMS, enfim. Eles desenvolveram um projeto destinado a estabelecer estratégias de monitoração da região, que consegue detectar abalo sísmico de forma bem mais precisa, digamos assim, mais rápida, antes do que o fato ocorra. Estados Unidos, Japão e alguns países do Pacífico também contam com seu próprio sistema de detecção. E esses países aí que são suscetíveis, né, a ocorrer abalo sísmico, eles já têm uma certa infraestrutura também, dos seus prédios, das suas casas, para suportar esses grandes tremores aí de terra. Tipo, os prédios, eles são construídos, e as casas são construídas com um sistema flexível. Tipo, tem uma certa elasticidade, digamos assim. Tem um sistema de molas que, quando ocorre o tremor de terra, não faz com que aquele prédio ali, aquela casa, ela seja abalada de forma rígida. Por quê? Porque ela já foi construída com tecnologia para resistir a esse tipo de abalo. Geralmente, esses países que são mais desenvolvidos, que mais sofrem com esses problemas de abalo sísmico, né, da tectônica de placas, eles já têm um certo equipamento para isso, de suporte. Suas construções são totalmente voltadas para isso. Agora vamos para recursos naturais. Alguém sabe dizer qual a diferença? Oi. Se a gente sofresse assim, um abalo sísmico, algo do tipo, seria muito grande assim? Aqui no Você Brasil, acha? não. No Brasil, não. Sim. Mas nós temos, viu, abalo sísmico no Brasil? No Brasil ocorrem terremotos. Sendo que Você falou, ocorre, é aqui mas do lado. É de baixa João intensidade, Câmara, mas que ocorre. ocorre mais. É, de baixa intensidade, mas ocorre. Então pronto, já respondi essa pergunta. Não tem como Deve ser ocorrer de devastador. intensidade muito forte, porque o Brasil não está próximo aí do limite das placas, do choque mesmo. Não está, por isso que não ocorre de grandes magnitudes. Então vamos lá, você sabe me dizer qual a diferença entre um recurso natural e um elemento da natureza? Recurso natural porque o homem transformou e está usando para o benefício dele. E o outro que eu esqueci o nome agora, é porque... Um elemento natural? Hã? Um elemento natural? Um elemento natural porque já é natural e não é... E acho que faz parte é da natureza, né? Todo elemento natural, obviamente, está dizendo o nome, ele faz parte da natureza. Ele é um componente ali do meio. Mas não quer dizer que todo elemento natural, ele seja um recurso natural. Recurso seria aquilo que você utiliza, né? Você utiliza para a sua necessidade. Então, todo recurso natural é algo que o homem, é um elemento da natureza que possivelmente o homem se utiliza para transformar aí em um bem, em um produto, a serviço próprio, para ele mesmo, para satisfazer alguma necessidade do homem. Necessidade cultural, né? Ou necessidade econômica, enfim. Todo recurso natural é um elemento da natureza que o homem transformou ali para a sua necessidade, em torno de sua necessidade e interesses. Então, nem todo elemento da natureza é um recurso natural, certo? Senão a gente dizia que, tipo, toda a natureza seria um recurso natural, como se a natureza servisse ao homem, né? Tudo na natureza serve para o homem. Não, não é assim.
Não é tudo na Peraí, natureza que o homem se utiliza. Eu Não é tudo. buguei. Você disse que nem todo elemento da natureza é o quê? É um recurso natural. Nem todo elemento da natureza, que está na natureza, é um recurso natural. Tipo, é algo utilizado para o homem para satisfazer suas necessidades. Nem Mas tudo na todo natureza recurso natural é elemento da natureza? é um componente da natureza. Exatamente. Perfeito. Mas nem todo elemento da natureza vai ser um recurso natural. Porque aí eu diria que, na verdade, toda a natureza ela seria recurso natural. Ou seja, seria utilizada pelo homem. Mas nem sempre é assim. E os elementos que não são transformados, eles não são recursos naturais, não é isso? Não são. Exatamente, não são. Recurso seria aquilo que você detém para satisfazer alguma necessidade sua. Todo recurso que você tem em mãos, eu estou aqui com essa garrafinha, certo? A matéria-prima dela vem de onde? Possivelmente vem da natureza, né? Vem da natureza. Foi algo que foi extraído ali para ser transformado, né, nesse recurso aqui, nesse recurso não, desculpa, nesse objeto que eu tenho em mãos, nesse objeto técnico que eu tenho em mãos. Então, todo recurso significa dizer que é algo que foi retirado ali na natureza, que o homem transformou a benefício próprio, para o seu benefício, certo? Então, todos os objetos técnicos que o homem constrói, geralmente ele constrói o quê? Com base em um recurso natural, um elemento ali da natureza que ele transformou em um recurso para ele, para satisfazer as vontades desse homem. Mas nem todo elemento natural vai ser considerado um recurso, porque o homem não utiliza tudo que existe na natureza. Ele nem conhece tudo, na verdade. A gente ainda não tem esse conhecimento sobre tudo, sobre todo o meio natural. Então, não é a natureza em si, ela não é um recurso. Mas alguns elementos da natureza são utilizados como recursos. Ou seja, são transformados para produção de algo que é necessário para a vida do homem. Beleza? Deu para entender isso? Aí os recursos eles podem ser considerados renováveis ou não renováveis. Isso é muito fácil, muito simples. O que seria o recurso renovável e o que seria o recurso não renovável? Recursos renováveis são aqueles que, tipo... Que demoram para se repor na natureza. Não. Renovável Não renováveis. Os renováveis, eles, tipo, produzido. logo quando o homem tira, ele já está se repondo. Aí os não renováveis são os que, tipo, demoram muitos e muitos anos para se repor, como o petróleo. Então, foi o que eu disse. Carvão. Foi? Foi, eu disse que os não renováveis não é que eles não se renovam, mas sim que eles É demoram. porque seu áudio cortou, aí eu não ouvi direito. Eu tinha confundido também, eu tinha meio que entendido errado o que ela tinha dito. Mas enfim, vamos lá. Um recurso renovável significa dizer que o ritmo de renovação é maior do que o que a gente utiliza. Então, a natureza consegue repor mais rápido do que o que a gente utiliza. Exemplo de um recurso renovável, água. A água é um ciclo, né? Sim. Durante o dia, os corpos hídricos, os animais, a vegetação, ela transpira, né? E ocorre também a evaporação. Ocorre a evaporação e a evapotranspiração das plantas. Ok. Por causa da incidência dos raios solares. Então, os corpos, eles evaporam. Aí, com esse processo de evaporação, o que é que vai acontecer? A água vai passar de estado líquido para estado gasoso. Beleza. Essa água em estado gasoso, de vapor, ela vai ascender na nossa atmosfera. Ou seja, ela vai subir, digamos assim, na nossa atmosfera. Essa água em estado de vapor, ela, quando encontra camadas mais elevadas na nossa atmosfera, ela vai começar a condensar. Ou seja, a água em estado de vapor, que já foi evaporada, ela vai ascender na atmosfera, vai chegar em um nível da atmosfera que ela vai começar a condensar. O que é a condensação? A água vai passar de quê? Do gasoso para o líquido. Do gasoso para o líquido. Virar a chuva. Então, vai se formar, não é a chuva em si que vai se formar. O que vai se formar vão ser as nuvens. O que é uma nuvem? Uma nuvem é nada mais, nada menos do que gotículas de água suspensas no ar. Pronto, só isso. Como é que as nuvens se formam? Através desse processo de evaporação e da evapotranspiração das espécies, né, que ocorre. Maria, pois tem muitas partículas de água no ar, viu? E aí, quando essas partículas de água em estado de vapor, elas atingem altas camadas da atmosfera, começa a se condensar para se afastar do líquido e se formam as nuvens. Essas nuvens não caem por quê, professora? Em cima da gente, essa água aí, que são nuvens. Na verdade, nuvens são gotículas de água. Então, por que essa nuvem não cai? O aluno pergunta logo isso. Por que a nuvem não cai? Oxe, não cai porque, na verdade, as gotículas de água de uma nuvem
são tão leves, certo? São tão leves que elas pesam menos do que o ar. Então é por isso que elas ficam suspensas. Por isso que uma nuvem ela é composta por gotículas de água suspensa no ar. E essas gotículas muitas vezes são bem leves, então elas não caem de forma rápida. Elas só vão cair se a umidade relativa do ar aumentar bastante, ou seja, as partículas de água começarem a se agrupar, se tornarem pesadas e ocorrer a precipitação. Para ocorrer a precipitação, um conjunto de fatores são necessários para que ocorra a precipitação. Um deles seria a umidade relativa do ar, né, que tem que aumentar e fazer com que essas gotículas comecem a se agrupar para se tornar pesada e cair em forma de precipitação. Aí o ciclo, vou dizer aqui entre aspas, vamos terminar a nossa explicação do ciclo. Ocorreu a precipitação, vamos dizer que as gotículas de água começaram a se agrupar, se tornou pesada e caiu em forma de chuva, neve, granizo, né, etc. E aí ocorreu a precipitação. A precipitação, ela tem dois caminhos. Ela pode infiltrar no solo, formando os lençóis, né, lençóis freáticos ou os lençóis artesianos, ou ela pode fazer outro caminho. Ela pode escorrer e chegar até corpos hídricos, como, por exemplo, rios, lagos, oceanos. Então, a água ela tem dois caminhos. Quando ocorre a precipitação, a água tem dois caminhos. Ou infiltra, ou ela pode escorrer. Professor, e o ciclo continua de novo? Continua. O ciclo não acaba, certo? É algo... A água não vai acabar. Se discute muito essa questão. Tipo, a água do mundo vai acabar? Não. Não, a água é um ciclo. Mas será que a água doce, potável, disponível para a gente, para o ser humano, ela pode acabar? Aí é uma questão que a gente pode discutir. Ela pode acabar. Por que ela pode acabar? Porque o ser humano, ele, como a gente já falou que ele é um ator muito severo nesse mundinho que a gente vive, e ele pode acabar, sei lá, poluindo todas as águas do planeta. Isso pode acontecer. Tem alguém falando aqui? Se isso acontecer, o que pode acontecer? Não esquece, sim, tá certo. Valeu, obrigada. O que pode acontecer é que a gente pode não ter água potável acessível aí para todo mundo no futuro. Isso pode acontecer. Mas o ciclo da água não acaba, certo? O ciclo não acaba. A não ser que o planeta seja destruído, sei lá, ocorreu aí algum choque com outro corpo celeste. Mad Max. Aí sim, mas o ciclo da água ele acontece naturalmente. E a água é um bem renovável justamente por causa disso, porque o ritmo de renovação da natureza, a natureza consegue repor esse recurso, né, para a gente de forma muito mais rápida do que a gente utiliza. Beleza? Por isso que ele é renovável. Exemplo de outro, renovável. Os ventos, né? A força dos ventos. O vento não é o ar em movimento? O ar ele está sempre em constante movimentação? Então, o vento também é um recurso renovável. Ele não acaba. Oi. Se ele acabar, a gente acabou. Você acha que existem mais recursos renováveis ou não renováveis? Se existe mais recursos renováveis ou mais recursos não renováveis? Vixe, eu não tenho como estimar aqui, né? Mas... Porque, tipo assim... De acordo com a utilização do homem, no futuro, provavelmente vai existir mais renováveis do que não renováveis. Provavelmente a gente vai ter uma configuração de mais recursos renováveis do que não renováveis, porque o ser humano se utiliza hoje muito mais, pelo menos na indústria, né, em usinas, na produção de produtos, em geração de energia elétrica. O ser humano utiliza muito mais recursos não renováveis do que renováveis. Só alguns países que já estão meio que tentando mudar essa configuração porque está com medo desses recursos não renováveis acabarem. Como, por exemplo, o petróleo, né? O petróleo, desde mais ou menos o século XX, o século passado, ele vem sendo o principal recurso utilizado pelo ser humano em alguns setores, como, por exemplo, de materiais plásticos, de automóveis, né, em usinas termoelétricas, na produção de vários bens que são derivados do petróleo, combustíveis, enfim. O petróleo ele vem sendo utilizado desde o século passado, ele se tornou uma figura central nessa questão de utilização de fontes de energias não renováveis. Além dele, a gente utiliza muito também, como não renovável, carvão mineral, gás natural e, mais recentemente, né, o urânio, para a tecnologia nuclear. Produção de armamentos nucleares, né, bombas nucleares, energia elétrica através do urânio também é possível ser gerada, e etc. Mas, provavelmente, no futuro, a gente vai ter mais energias renováveis do que não renováveis. Justamente porque a gente utiliza muitas fontes não renováveis, né? E elas vão se esgotar. Elas vão chegar ao seu fim. Vai ter o seu fim. Professora,
já existe uma estimativa tipo, de quando o petróleo vai acabar, já existe uma estimativa de quando o carvão mineral vai acabar. Não existe uma estimativa, mas conforme a nossa utilização, a nossa exploração cada vez mais rápida, mais intensa, é possível que esses recursos eles acabem em um ritmo cada vez mais rápido do que a gente até imagina, certo? Mas já existem outras fontes para se utilizar, né, em substituição dessas fontes não renováveis. Já se existe. Já se utiliza em alguns países, mas você acabaria com alguns ramos tipo, aí. Por exemplo, os carros que são movidos a óleo, né? A gente também, quando eles acabarem, pode ser substituído por gás. Já que já existem carros elétricos, carros movidos a hidrogênio, carros movidos a energia solar. Ou seja, a gente já tem alternativa para isso, entendeu? Alternativa para os combustíveis fósseis. A gente já tem. Mas muitas vezes não se utiliza, por quê? Porque você acabaria com um monte de ramo aí financeiro. Você acabaria com as petroquímicas, que refina petróleo, extrai e refina petróleo, que transforma aquelas empresas que transformam aquele petróleo em combustível, acabaria com os postos de gasolina, né? Assim, uma lógica que já existe no mundo inteiro. É por isso que isso não vai acontecer agora.